Jesus Cristo e o dia sabático. Ao realizarmos a leitura dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos acabar nos deparando com certas passagens no qual os judeus, os fariseus, acusam Jesus constantemente de estar violando o dia sabático, de estar transgredindo, de estar fazendo algo totalmente incorreto. E é um fato que a Bíblia diz que Jesus, sendo Filho de Deus e também Deus, a Bíblia diz que ele é perfeito, que ele não comete nenhum erro, que ele não comete nenhuma transgressão, que ele não peca. Então, o que está acontecendo? Por que havia momentos onde a própria Bíblia diz que Jesus profanou o dia sabático? E se ele profanou o dia sabático, por que ele não pecou? No vídeo de hoje, eu busco responder a essas perguntas. E para a gente começar esse estudo, é importante que a gente vá para João, capítulo 5. Vamos então aqui para João, capítulo 5, no versículo 9. Falando aqui de um milagre que Jesus realizou no tanque de Betsida. Indo aqui para o versículo 9, e imediatamente o homem ficou são, e tomou seu leito, e andou, e aquele dia era o Shebeth. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é dia do Shebeth, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado, por causa da multidão naquele lugar. Então aqui a gente vê esse momento onde esse homem é curado, ele estava já nesse leito há muito e muito tempo, porém, nesse milagre, ele consegue se levantar. E Jesus diz para ele tomar o seu leito e andar. Então aqui a gente tem um momento onde os judeus, os fariseus, já estão acusando esse homem de estar fazendo algo que não é lícito, que seria carregar a cama dele, no dia sabático. A partir disso, a gente pode então progredir aqui o nosso estudo para o versículo 14, onde ele vai reconhecer o homem que o curou. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que tu já estás são. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shebeth. Então a gente viu no vídeo anterior o que era o dia sabático, qual era o princípio desse descanso, quais eram os simbolismos e também qual era a sua punição. A gente viu que como punição por transgredir, por pecar, por desobedecer o dia sabático, tinha como punição a pena de morte. Mas isso está associado quando alguém peca, quando alguém trabalha no dia sabático em uma maneira que foge da lei de Deus, que foge do restante dos mandamentos de Deus. E por que eu gostaria de citar esse caso de Jesus? Porque é importante, irmãos e irmãs, entendermos que toda a lei de Deus é perfeita e pura. E vai haver momentos onde a lei de Deus ela vai estar falando de assuntos que podem parecer contrastantes, que podem até parecer, em alguns casos, opostos. Por exemplo, a Bíblia fala para não matar. É um pecado alguém ir cometer assassinato. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala em diversos casos de uma pena de morte. Tem pessoas que levam somente um lado e falam, não pode matar. Então, nem se uma pessoa cometer um pecado como sodomia, como sequestro, como adultério, não pode colocar essa pessoa à morte, porque você estaria quebrando a lei de Deus de não matar. O que essa pessoa não entende é o local de cada coisa. Quando Deus diz para a gente não matar, Ele não quer que a gente cometa assassinato, que a gente vai e calcule como a gente vai atacar alguém inocente. A pena de morte não é assassinato. A pena de morte é um ato de justiça. Cada coisa tem o seu devido lugar. Assim também é o dia sabático. O dia sabático era esse momento de descanso que todos deveriam ser participantes. Porém, existem algumas coisas que, dentro da própria lei de Deus, deveriam estar acontecendo continuamente, mesmo no dia sabático. Isso vai ficar claro com os versículos que a gente estiver lendo aqui para frente. Então, só para a gente concluir a leitura desse trecho, indo aqui para o versículo 17.
Mas Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o Shebeth, então a Bíblia aqui está falando que Jesus violou o Shebeth, profanou o Shebeth, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus é parte da Trindade, não somente ele é filho de Deus, mas ele também é Deus. Ele é perfeito, não comete pecado, não faz nada de errado. E para a gente dar aqui uma refrescada no que seria o dia sabático, eu gostaria de ler um versículo um pouquinho diferente dos que a gente leu no momento anterior, porém, ainda assim, está associado com esse contexto do dia sabático. Então, a gente vai aqui para Êxodo, capítulo 23, indo para o versículo 12. 6 dias farás tua obra, e no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento possam descansar, e o filho de tua serva e o estrangeiro possam ser revigorados. Então, é um contexto que eu já mencionei também no vídeo anterior, da importância do dia sabático, que é se revigorar, que é descansar, que é uma coisa que todos precisamos em algum momento do nosso dia, da nossa semana, é repousar, para a gente poder, então, estar tranquilo, vivendo estável e saudável mentalmente e também fisicamente. Tomando isso em consideração, a gente pode ir agora para Números. O livro de Números, no capítulo 28. Números, capítulo 28, onde a gente vai ver uma das ações que continuava constante mesmo no dia sabático. Vamos aqui para Números, capítulo 28, começando no versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel, e dize-lhes: Minha oferta e o meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, guardarás para oferecê-las a mim no seu devido tempo. E dirás a eles: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, todos os dias, como oferta queimada contínua. Oferecereis um cordeiro pela manhã, e o outro cordeiro oferecereis à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de farinha em oferta de alimento, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Esta é a oferta queimada contínua que foi ordenada no Monte Sinai, em cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Então vejamos como que era uma oferta que tinha que acontecer continuamente, dia após dia. Poxa, isso também inclui o dia sabático? Inclui. Ao ponto que se a gente for para o versículo 9, a gente vai ver que tem um sacrifício específico do dia sabático. Isso entra também no contexto do porquê que no Novo Testamento a gente não mais observa o dia sabático. Porque para ser um dia sabático legítimo, de acordo com a lei completa de Deus, não necessariamente era um período de descanso, mas também ocorria esse sacrifício especial de animais, que não estava acontecendo nos outros dias da semana. Então vamos aqui para o versículo 9. E no dia do Shebeth, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua oferta de bebida. Essa é a oferta queimada de cada Shebeth, além da oferta queimada contínua e a sua oferta de bebida. Então aqui a gente vê que, além dessa outra oferta, também tinha essa oferta especial do Shebeth. Os sacerdotes aqui, então, estão trabalhando. Os filhos de Levi aqui estão trabalhando no dia sabático, estão profanando esse descanso, no contexto em que eles não estão 100% descansando. Mas ainda assim eles estão cumprindo parte da lei de Deus. Isso já ajuda a gente a entender muito bem o que Jesus estava fazendo. Por que ele respondeu daquela forma? Meu pai trabalha hoje. E eu também trabalho. Então é lícito nós fazermos o bem, nós executarmos a lei de Deus no dia sabático. Ao ponto que a gente leu também no vídeo anterior que um homem que carregava gravetos no dia sabático foi visto pelos outros e foi colocado à morte no dia sabático. Então a lei de Deus foi executada, ainda assim, no dia de descanso. Uma coisa não contradiz a outra. Cada elemento tem seu devido momento e período de execução. Outro exemplo bem interessante que Jesus dá também é logo em João capítulo 7. Então vamos aqui para João capítulo 7, no versículo 22. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais. E no dia do Shebeth,
circuncidais um homem. Então, haveria um período correto onde o filho homem que nasceu deveria ser circuncidado. E se esse dia desse em um dia sabático, ele ainda assim seria circuncidado. Porque como tinha um dia específico, uma data específica, após o nascimento desse menino, não tinha como você fazer um dia a mais ou um dia a menos. Tinha que ser naquele período de tempo. Mesmo que desse um dia sabático, ainda assim você realizaria esta obra, mesmo que fosse no dia de descanso. Porque uma coisa está em união, em comunhão com a outra, não em oposição. Continuando aqui a leitura. Se o homem recebe a circuncisão no dia do Shebeth, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos irritais comigo, porque no dia do Shebeth eu fiz um homem inteiramente são? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Essa é uma frase muito importante. A gente precisa julgar de acordo com a verdade. Os fariseus, os judeus aqui não estavam analisando o que Jesus estava fazendo, mas não, ele estava fazendo uma obra, mas não que tipo de obra ele estava realizando, mas não qual era o tipo de atitude, a intenção realizada durante o dia sabático. E a gente vê que no caso da circuncisão, no caso do sacrifício de animais, é lícito realizar isso, é o correto, porque se você não fizesse nesse período, você estaria violando outra lei de Deus. Progredimos então agora o nosso estudo para João capítulo 9, chegando aqui ao fim do nosso estudo. É importante a gente entender que há um momento certo para tudo. João capítulo 9, versículo 4 diz, Jesus Cristo falando, eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a gente precisa entender que Jesus Cristo ele tinha um cronograma contado de tempo que ele estaria aqui na sua ministração na Terra. Ele não ficou aqui anos eternos, contínuos em sua ministração na Terra. Ele viveu aproximadamente 33 anos e foi crucificado no final de sua ministração. É por isso que, quando tem um momento onde o homem diz a Jesus, espera para que eu vá e enterre os meus parentes, parafraseando aqui, Jesus responde para ele que os mortos enterrem os mortos. Jesus Cristo ele não tinha todo o tempo do mundo aqui fisicamente para esperar em tal cidade por um tempo indeterminado e depois ir para outra. Haveria um momento onde ele seria crucificado. E enquanto ainda era dia, enquanto ele ainda estava aqui, ele deveria trabalhar, mesmo que fosse dia sabático. E ele não pecava ao fazer isso. É a mesma situação de um homem ser circuncidado no dia sabático. É lícito. Mas ainda assim é considerado como profanar, porque a pessoa não está descansando 100% naquele dia sabático. Entendeu? É a diferença entre profanar o dia sabático e pecar, quebrar a lei de Deus. Então, para a gente poder encerrar aqui, vamos para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, indo para o versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, no dia do Shebeth, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shebeth. Ele, porém, lhes disse, não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele, como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shebeth, os sacerdotes no templo profanam o Shebeth e são inocentes? Então vejamos, profanaram, mas ainda assim são inocentes, não estão pecando, transgredindo a lei de Deus. E a gente tem esse outro exemplo muito interessante que Jesus menciona, dos homens que estavam com Davi e o próprio Davi comendo esse pão da proposição, que normalmente não teria acesso a ele. Então a gente precisa entender que esse descanso é um momento para a gente revigorar, não é um momento para a gente pegar e ser escravizado por ele, no sentido de que a gente tem a oportunidade de fazer o bem, a gente vê que alguém está morrendo, alguém está precisando de uma ajuda naquele momento, de uma cura, de um auxílio com uma enfermidade, um caso de vida ou morte, a gente vai falar, não, é dia sabático, não podemos fazer nada. A gente tem que ver você morrer, a gente tem que deixar você morrer. Não é isso que a Bíblia diz. Da mesma questão também, Davi e seus homens passando fome num período de grande dificuldade, fugindo de aqueles que estavam perseguindo, falam, não, vocês não podem comer, vocês vão ter que continuar com fome porque esse pão é exclusivo dos sacerdotes. Então, por mais que normalmente esse pão era somente de acesso aos sacerdotes,
houve esse período no qual foi permitido, dado essa circunstância. Assim é também esses eventos de profanação do dia sabático. Não são merecedores de pena de morte. Os discípulos de Jesus, com fome, indo comer, não é profanação no sentido de merecer pena de morte. É uma pessoa simplesmente matando a fome dela. Então, a gente vê que os fariseus eles têm essa característica de levar um nível super extremo do dia sabático, como se o dia sabático tivesse esse domínio geral que anulasse todas as outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, fazem vista grossa, cobrem os olhos quando a gente está falando da circuncisão que era realizada continuamente e do sacrifício de animais. Portanto, a gente pode encerrar aqui a nossa leitura indo para o versículo 6. Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que isso significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do dia do Shabat, é Senhor. Então, irmãos e irmãs, essa é a conclusão desse estudo. Jesus profanou o dia sabático? Sim. Assim como os sacerdotes profanaram, assim como quem circuncidava uma criança que estava no momento certo, ser circuncidado, profanava. Não era um pecado, não era uma transgressão da lei, mas estava tudo se cumprindo no seu devido momento. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Que Deus abençoe vocês e até mais.